Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Panorama Matinal, que você fica sabendo tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, questões que impactam os seus investimentos e, é claro, a cotação das suas commodities, sejam elas soja, milho ou trigo. Pessoal, como de costume, vamos dar uma olhadinha aqui como é que ficou o dia de ontem. Então vamos lá. Primeiramente aqui, minério de ferro caiu na janela de ontem, com aquelas questões de China, caiu 1,28%. Hoje vem subindo 2,32%. Para o petróleo, tivemos uma queda ontem de 0,47% e hoje já mais uma queda de 0,42%. Petróleo segue em tendência de alta no curto prazo, aparentemente aqui apenas uma correção, pelo menos falando de gráfico. Na parte da geopolítica global, a gente tem aí Israel estudando como vai retalhar, dizem eles que vão retalhar esses ataques do Irã. Foram ataques totalmente inefetivos da parte do Irã, né? Ou seja, Israel conseguiu derrubar todos os drones que vinham para atacar o seu território, e mesmo assim eles estudam aí uma retaliação contra o Irã. Caso isso realmente aconteça, a gente pode ver algum movimento mais altista aí para o petróleo. Então, desdobramentos aí geopolítico dessa questão do Oriente Médio podem fazer com que o petróleo volte a subir, e daí a gente tem no gráfico aqui a expectativa de uma alta até pelo menos a casa dos $90 por barril. Óleo de palma caiu ontem 3,09%, hoje já caiu mais 1,52%, vem caindo forte aqui o óleo de palma, né? Comentamos já várias vezes que realmente estava fora do padrão essa alta aqui do óleo de palma, que alguma coisa precisava acontecer, né? Ou o óleo de soja subir mais forte, ou quando caíssem que o óleo de palma caísse mais forte que o óleo de soja. E é o que a gente vem vendo, né? Ontem então caiu esses 3%, aqui já no óleo de soja caiu 1,23%, ou seja, um terço do que caiu lá fora. E hoje a gente tem uma queda de 0,24% no óleo. É claro que o óleo de palma já fechou com uma queda de 1,52%, e o óleo de soja ainda está negociando, né? Está só a janela do pregão noturno e ainda tem todo o pregão regular, que vai aí até as 3h30 da tarde para ser negociado. Então ainda tem uma janela bem grande para a gente ver como vai se desdobrar, né? Mas se seguir esse ritmo com o petróleo caindo, a gente pode esperar que o óleo de soja também se mantenha no negativo. O óleo de soja que atingiu aí nossa segunda projeção de alvo, né, pessoal? Lá na casa dos 47,67. Agora, se perder esse fundo aqui, pessoal, tem espaço bem grande para andar para baixo esse mercado de óleo de soja, tá? Então aqui a gente já pode retirar, né? Já cumpriu o seu papel. Ou a gente poderia estender, mas fazemos isso em outro momento, que eu acabei apagando isso tudo. Para o grão, a gente teve ontem uma queda de 1,14%, e hoje o mercado trabalha com uma alta de 1,27%, subindo 14 cents por bushel. A gente pode ver que a barra do dia ela é bem pequenininha, né? Mas ela abriu com um gap gigantesco, tá, pessoal? A gente teve o fechamento aqui em 11,44 e a abertura do dia de hoje foi em 11,60, ou seja, 16 cents por bushel acima do fechamento de ontem. Então isso produz essa alta de 1,27 que a gente tem aqui. Soja, que diferente do óleo, ainda não foi na primeira projeção ali, que seria na casa dos 11,35. Para o farelo, a gente tem... Pessoal, só uma correção aqui, tá? Eu comentei com vocês, esse gap da soja não é um movimento forte e altista, tá? Isso aqui é colagem de contrato. Acabei de verificar isso aqui e a gente teve a rolagem do contrato maio para o contrato julho, tá? Então por isso que a gente teve essa diferença. O contrato maio tá lá em 11,44 ainda, ou seja, leve alta, mas não é toda essa alta que a gente está vendo aqui não, tá? Isso aqui realmente é quando um contrato ele passa a ter mais liquidez, ou seja, mais negociação do que o outro, a gente tem essa troca aqui no TradingView. Basicamente isso se dá porque a gente está perto do vencimento aí do contrato maio, tá? Então todo esse gap, toda essa alta aqui, ela
ela não é real, por assim dizer, tá? Então é a diferença do contrato rolado para frente. É claro que quando a gente trabalha com contratos futuros, a gente tem toda uma questão de taxa de juros embutida no preço, fazendo normalmente com que o da frente acabe valendo um pouco mais do que o anterior, né? Tem alguns momentos de mercado que isso não é verdade também, que a gente vê o contrato da frente valendo menos, mas aí vai das expectativas. Porém, normalmente é isso que acontece. O contrato da frente, pelo acréscimo de juros e incerteza, também ele acaba acrescendo um pouco de valor. O que a gente pode esperar é que esse mercado aqui ele volte então para baixo, né? Fique aqui na região onde estava sendo negociado o contrato anterior, pelo menos a princípio. Para o farelo, a gente teve uma queda ontem de 0,95% e hoje vem subindo 0,48% em cima aqui da média de 20 períodos. Lembrando que o farelo dos três aqui é o que está ainda encaixotado, né? A gente pode ver que o óleo fez vários movimentos, né, para cima e para baixo. A soja mesmo também ficou um pouco lateralizada, mas fez movimentações direcionais. Já aqui no farelo a gente tem essa lateralização que vem desde fevereiro de 2024. Trigo ontem caiu 0,36% e vamos ver, aqui tem um gap também, né? Talvez seja colagem de contrato, 3,46 de alta. Vamos conferir aqui, pessoal. O mercado aqui está 6,58 ZW, vamos ver aqui o contrato maio, 6,54. Então no trigo também tivemos aí a rolagem de contrato, por isso o gap. Sempre estranho, tá, pessoal? Porque esse mercado ele não tende a deixar gaps. Então quando a gente vê isso aqui, provavelmente é porque foi colagem de contrato. Então aqui também trigo em alta, né? Por conta disso. Vamos ver aqui como é que está o contrato de agora, né, pessoal? Então, no caso aqui, a gente olha o ZW. ZW é o código do trigo. K significa que é o vencimento maio e o restante ali é o ano, né, 2024. Aqui a alta de 0,82%. É uma diferença bem gritante, né, de 0,82 para 3,46. Então, basicamente, hoje que os gráficos estão bagunçados devido a essa questão aí da rolagem de contrato, do contrato maio para o contrato julho. Vamos ver o milho se está assim também. Hoje o milho aqui subindo 0,17%. A princípio está normal, né? 4,31 dólares por bushel. Então ZC é o contrato do milho em Chicago, K é o maio. 4,31. Então o milho está correto aqui, não teve colagem de contrato. Segue aí com essa alta tímida de 0,17%. Aqui no Brasil, ontem a gente teve uma tentativa do nosso mercado de produzir uma alta expressiva aqui, né? Dando algum sinal de uma possível alta, porém, essa região aqui dos 59,50 se mostrou uma resistência forte para o milho, né? A gente vê que ele sofreu, ele entregou praticamente toda a alta que foi produzida durante o dia. Alta essa que se deve ao dólar, né? O dólar se fortaleceu muito aqui contra a moeda brasileira nos últimos dias, inclusive ontem subiu mais de 1,4%. Isso acaba puxando o milho para cima, né? Claro que ainda não estamos em época de exportação, então o peso disso ainda é muito menor, mas ele ajuda na composição do preço, né? Consegue passar ainda para o físico, mesmo que em menos intensidade, né? Dólar contra as principais moedas do mundo ontem ficou estável, apenas 0,06% de queda e hoje está aí com 0,0 de negociação, né? Tá no 0 a 0, mesmo fechamento de ontem. S&P 500 ontem caiu 0,18%, inclusive algumas bolsas só escaparam desse movimento mais negativo, né? Temos aqui a Nasdaq, que no final do dia ela conseguiu fechar com 0,01 de alta, nada demais, né? Mas no geral, basicamente, Dow Jones e também tivemos aí a bolsa alemã que conseguiram produzir um movimento de alta. Todas as demais caíram, tá? E caíram forte, no mínimo aí 1,4% de queda. O Brasil ontem caiu 0,75%, fazendo aí o quinto dia de queda consecutiva, tá, pessoal?
Se a gente joga aqui no semanal, a gente pode perceber que temos uma região de suporte bem relevante aqui no preço, onde muita coisa começa a passar, tá, pessoal? Vou fazer aqui. Aqui a gente tem um gap oculto no caso, que vai dessa região aqui de 120.500 pontos até 124.500 pontos. Então, uma região bem grande. O mercado chegou aí lá ontem testar. Se a gente volta um pouco o gráfico, a gente vai ver que realmente são muitas e muitas e muitas referências de resistência aqui. A gente tem resistência na casa dos 121.500. A gente tem também um possível alargamento passando aqui embaixo. Então, uma linha de referência. Essa linha aqui acho que é raio. Possível linha de alargamento passando aqui, né? Que a gente teria aqui para cima também esse alargamento. Enfim, são várias e várias e várias coisas que convergem para um mesmo ponto aqui dentro do nosso Ibovespa, tá? Então é uma região complexa aí realmente. Vamos ver como é que o preço se comporta a partir daqui. E outra, pessoal, após cair 5 dias consecutivos em cima de uma região forte de suporte, difícil a gente ver uma continuação mais expressiva aqui nesse mercado. O mais provável que aconteça é realmente uma retomada aqui, descontando um pouco dessa queda, né? Ou seja, uma alta aí, expectativa futura. Clima, pessoal, vamos dar uma olhadinha no clima. A gente tem aqui o acumulado para os próximos 5 dias, segundo o modelo americano. Pessoal, eu vou trazer variado para vocês, tá? Eu acho que fica muito maçante trazer os dois, então vou acabar trazendo um num dia e outro no outro, tá? E hoje que o escolhido foi o modelo americano. O modelo americano traz uma redução das chuvas, né? Até porque choveu bem, muito bem mesmo aqui no sul, Paraguai, Mato Grosso do Sul. E agora a gente vê uma redução das chuvas. Lá na Argentina não deve chover nada, Rio Grande do Sul também não, aqui no Paraná deve chover cerca de 5 milímetros, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Goiás deve chover cerca de 5 milímetros. Mato Grosso deve chover um pouco mais, em algumas regiões chega a chover até 40 milímetros, mas no geral dá para a gente dizer que a média deve ficar em cerca de 15 milímetros no acumulado aí para os próximos 15 dias. Então um clima aí mais amigável, né? Choveu bem, já tem recurso hídrico suficiente na maior parte do território, então agora um solzinho aí seria bem interessante, mas cuidado com a dengue, né? Depois de tanta chuva vir um sol forte aí, o negócio pode piorar, né? Lá nos Estados Unidos, o que a gente tem de expectativa de acumulado aí para os próximos 5 dias, segundo o modelo europeu, são chuvas aí praticamente em todo o território americano, pelo menos onde produz alguma coisa, né? Cerca de 5 milímetros também a média para a maior parte deles. Aqui no Kentucky a gente vai ter um pouco mais de chuvas, ali produz alguma coisinha também, para baixo dali praticamente nada, né? Então ali chove cerca de, em média, 25 milímetros. No restante, a média fica em torno de 5 milímetros. Vamos lá para as bolsas, pessoal. O que aconteceu, né? Aqui durante a madrugada, a gente teve alguns dados de Europa. Veio aqui a inflação do Reino Unido. A inflação lá veio um pouco acima da expectativa, que a expectativa era 3,1 e veio em 3,2. Isso é um pouco negativo, né? Lá para Londres, no caso, para a Bolsa Londrina. A gente tem também aqui a inflação da zona do euro, que ela veio em linha com a expectativa. Esse já é um dado mais ok, né? Não é tão ruim quanto o de cima. E a gente teve aqui, basicamente todos eles vieram em linha, tá, pessoal? Só realmente do Reino Unido ali que veio um pouco acima. Isso aí mexeu com a Europa, aparentemente foi mais positivo do que negativo eles terem vindo em linha, né? Então a gente tem o Eurostoxx, lembrando que o Eurostoxx 50 é um índice que reúne as 50 maiores empresas lá em termos de liquidez, né? E a gente vê aí uma alta de 0,67% para este índice. Quem sobe mais no dia de hoje é a Bolsa Espanhola, com uma alta de 0,32%. Todas elas sobem no mínimo 0,5%. Hoje tivemos também uma recuperação da Bolsa Chinesa, que caiu forte ontem, subiu 2,14%.
A bolsa de Hong Kong no 0 a 0. Japão seguiu a queda de ontem, 1,22% de queda. Coreia do Sul 0,83% e Austrália aqui 0,09%. Austrália, para eles lá, é bem parecido com o Brasil, tá? Fornece bastante commodities aí para a China, e com essa mudança econômica da China, por assim dizer, saindo mais da parte de construção para a parte mais de tecnologia, acaba que esses países que são exportadores para a China têm uma dificuldade a mais com as suas economias, né? Vão ter que acabar se reinventando aí para dar uma movimentada em suas economias, fazer com que elas progridam, né? Para os futuros dos Estados Unidos, a gente tem o S&P 500 subindo 0,31% e Nasdaq subindo 0,22%. Ontem a gente também teve discurso do Powell, né? Comentei com vocês aí que teria isso na agenda. E basicamente o que ele trouxe é um discurso mais duro mesmo, que não devem cortar juros tão cedo, porque a alta dos juros que eles fizeram até então, ou seja, esses 5,5% que está lá, ainda não refletiu na inflação. Ou seja, já faz, sei lá, pelo menos meio ano aí que a gente tem essas taxas mais altas lá nos Estados Unidos e ainda não repercutiu, ainda não fez com que a inflação baixasse. E isso abre espaço para a interpretação de que provavelmente a gente veja cortes de juros só lá em 2025 mesmo. Então vai ganhando cada vez mais força o discurso do Bostic, né, que era o único que voltava para um corte de taxa de juros no ano, disso para baixo, né? Então a gente tem que seguir acompanhando, ver os discursos aí dos outros membros, mas a princípio é isso que a gente deve ver, e quem sabe até esse corte que está sendo esperado pelo mercado em setembro, ele realmente não aconteça. Parte de dólar, comentei com vocês já que o dólar cai no dia de hoje, 0,07%. Na verdade ele estava estável, né, quando a gente passou pelo gráfico, agora caiu um pouquinho. E temos aí um dólar misto contra moedas de países emergentes. Vale dizer que aqui no Brasil, como ele subiu muito forte, ele tem espaço sim para fazer algum tipo de retração no preço, né? Ou seja, quem comprou está ganhando bastante dinheiro e tem espaço aí para realizar lucro, fazendo com que caia um pouco, né? Não vai mudar em nada a tendência, a não ser que caia realmente bastante. No caso do dólar, ele teria que voltar abaixo da região dos 5,10 para mudar alguma coisa, né? Mas a princípio é um movimento muito grande que não deve acontecer em apenas um dia e precisaria de fatores que culminassem nessa queda, né? E a princípio não é o que a gente tem hoje. Minério de ferro, a gente estava falando, né? Passei ali com vocês, estava subindo 2, agora já está subindo, estava subindo quase 3 na verdade, mas já aumentou sua alta, subindo 4,25%. Alta bem expressiva aqui no minério de ferro. E o petróleo cai 0,53%. Na agenda de hoje, pessoal, uma agenda bem vazia, tá? Só 11h30 da manhã a gente tem estoques de petróleo bruto que podem mexer aí com esse mercado de petróleo e trazer mais volatilidade para a nossa bolsa por conta aí da Petrobras. Mas fora isso, a gente não tem mais nada aqui na nossa agenda para o dia de hoje.